Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilha. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. O Salmo de número 133. Glória a Deus. Eu confesso que hoje eu não iria pregar, irmãos. Eu ia dar uma folga para os irmãos de me ouvirem. Eu fui um obreiro e ele estava pior do que eu. O outro obreiro, a esposa estava fazendo aniversário, a família estava lá. O outro está de plantão. E aí eu falei, Senhor, não vou procurar o quarto não, que o Senhor está... Eu já estava meditando nessa palavra e Deus estava me encurralando para ministrá-la ao coração dos irmãos, né? E como eu não sou pregador, sou um gritador, irmãos, eu estou com muita dificuldade, né? Eu falei com os irmãos ontem na saída que quando eu ficar bom, né, ninguém sente do meu lado que eu vou dar-lhe uma rajada de glória, irmão, que, né, o pessoal vai pensar que eu estou maluco, né? Eu fiquei uma semana com a garganta inflamada e aí segunda-feira eu inventei de arrancar um dente, irmão, parece, falei com o pastor hoje, parece que me operaram do alto da cabeça à planta dos pés, né? Só a misericórdia, um dente, irmão, desde segunda-feira não ficou bom ainda, durante a tarde senti muita dor, né? Ainda não cicatrizou e só a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente que fala, né, que trabalha, né, eu fiquei 5 dias sem ir para o trabalho, justamente que eu trabalho, os irmãos sabem, trabalho é pesado e só a misericórdia de Deus. Amanhã eu vou chegar lá, só o caco, eles vão falar, 5 dias não deu ainda, né, só o caco, irmão, mas Jesus é bom. E eu vou por aqui hoje tentando ser menos gritador e mais pregador para os irmãos, amém? Quem encontrou o Salmo 133, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Toma o seu assento. Pai bendito, a tua palavra é o instrumento, Senhor, pelo qual, Senhor, nós faremos menção. E o Teu Espírito Santo é aquele que convence-nos, ó Deus, dos nossos pecados, do Teu juízo, da Tua justiça, Pai. E nesta noite somos apenas, Senhor, o canal, o instrumento. Que o Senhor possa cumprir o Teu propósito por intermédio da Tua palavra. E que nós possamos sair daqui edificados para a glória do Teu nome, Pai. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um salmo que está dentro do Cântico dos Degraus, que era uma liturgia ou uma cerimônia em que o povo de Israel cumpria dentro dos seus ritos. E cada canto do degrau, ou cada cântico desses tinha uma finalidade, apontava para um propósito específico, mas esse em especial tem um significado muito extraordinário para a vida da igreja, porque alguém pode dizer, né, reprimindo ou até mesmo diminuindo o ato de nós congregarmos, alguém pode dizer, não, eu sou a igreja. E o que mais você vê por aí, em pessoas que perderam o sentido de congregar, que perderam o prazer de ter uma família espiritual, é eles declararem que, não, eu, individualmente, eu sou a igreja. Eu sou a igreja não é o templo, realmente. Aqui é um lugar consagrado para a nossa reunião, nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja, porque a igreja
ela é o corpo místico de Cristo, composto, aleluia, por diversos membros, conforme tipificado no corpo humano. Não existe o corpo com um membro apenas, irmãos, aleluia. Nós compomos a igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual ele não disse que o pastor era o cabeça, ou o pescoço, ou a parte que pensava, que comandava, que governava, porque Deus deu pastores à igreja e não deu a sua igreja aos pastores. Então ele, dentro dessa composição do corpo, ele continua sendo o cabeça. É ele quem governa, é ele quem pensa, é ele quem manda, é ele quem decide, é ele quem faz, aleluia. Nós apenas recebemos, como o nosso corpo recebe o comando do nosso cérebro, aleluia. E se houver algum dano no nosso sistema ou no nosso cérebro, logo ele pode, aleluia, desejar levantar a mão e não conseguir, porque o cérebro não está conseguindo, aleluia, o contato ou enviar a mensagem para a mão ou para qualquer órgão do corpo. Logo nós precisamos de Cristo, que é o cabeça da igreja, aleluia. Então este salmo, irmãos, fala muito para a igreja, porque o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai declarar que é bom, ele chega a suspirar dizendo: ó, quão bom, aleluia, glórias a Deus. Para muitos congregar se tornou ruim, porque ao invés de resolver os seus problemas, ao invés de resolver as suas crises, ao invés de tomar, aleluia, a decisão de perdoar, decidiram nutrir no coração, aleluia, aleluia, a permitirem com que a raiz de amargura, mágoa, tristeza dominasse, e congregar já não tornou-se bom, já se tornou um negócio enfadonho, cansativo, aleluia, deprimente, talvez até, aleluia, sem sentido. Mas o salmista diz: ó, quão bom, meus irmãos, boa é esta escolha que você teve. Estavam duas irmãs inseridas no contexto bíblico, e ali Jesus estava, e alguém que servia de repente olhou para quem estava aos pés do mestre e, sentindo-se incomodada com aquela situação, impeliu e reclamou da sua condição. Mas Jesus declarou: Maria escolheu a boa parte. Bom é estarmos aqui, bom é congregarmos, bom é a reunião, ou boa é a reunião dos santos, irmãos, que estamos aqui reunidos no nome de Jesus, para declarar quão insondáveis são os seus caminhos, quão poderoso é o seu nome, aleluia, para declarar o quão dependentes somos do Senhor, aleluia. Bom é estarmos aqui, irmãos. Apesar de termos lugares extraordinários no mundo, em que nós, de repente, com a nossa condição financeira, apenas suspiramos e almejamos e não conseguimos estar. São lugares bons, são lugares legais, lugares prazerosos, mas eu quero declarar nesta noite que bom é estarmos aqui. Aonde, pastor? Neste lugar geográfico? Não, eu estou falando da presença de Jesus, eu estou falando de estarmos na presença do Espírito Santo. Poderíamos decidir nesta noite, aleluia, não vamos fazer o culto aqui, vamos fazer ali do lado de fora, e eu declararia do mesmo jeito: bom é estarmos aqui, porque onde se reúne 2 ou 3 no nome de Jesus, Ele se faz presente aonde Ele está, aleluia. O inferno não tem vez onde Ele está. Oh, aleluia, você pode sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar.
Aleluia, talvez você entrou aqui dizendo: eu perdi o propósito, perdi a unção, perdi o significado. E talvez Satanás tenha soprado ao teu ouvido que já não é bom você estar aqui, já não é bom você estar ao lado do teu irmão, que ao invés de você fazer as pazes com ele, se reconciliar com ele, é melhor você ir para outro lugar, é melhor você desistir do teu chamado, do teu ministério, aleluia, da tua vida cristã. Eu quero declarar para você, assim como o salmista declarou: ó, quão bom! E ele não disse que era apenas bom, irmão, aleluia, ele disse que era suave, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando iniciei na caminhada cristã, eu acumulei algumas responsabilidades na igreja. E a congregação, ela é assim, irmãos. Pode ter igreja em que as pessoas querem trabalhar e não tem espaço, Wellington. Mas a congregação, ela é sempre carente de trabalhadores. E às vezes você vê alguém que está com 4, 5 funções e você pensa: aquela pessoa é egoísta, pegou tudo para si. E você não consegue ver o outro lado da moeda, que a obra necessita não só de pessoas empolgadas, mas de pessoas com responsabilidade. Aleluia! Uma certa feita, percebendo o tamanho do fardo que estava sobre uma determinada pessoa, eu fiz algo que cortou no meu coração, de tirá-la de determinada função, mas com todo o amor pastoral, mostrando para ela que aquilo ali não era uma desqualificação da sua função, do seu serviço, mas apenas, aleluia, um bálsamo vindo sobre a sua cabeça, um refrigério, para que ela pudesse cumprir melhor as outras funções que já ocupava. E neste começo de caminhada, muito empolgado em fazer as coisas de Deus, tudo aquilo, né, toda bola cruzada eu subia e cabeceava, irmão. Os irmãos não acreditam que eu cabeceio bola, né, irmão? Porque, né, acha que o zagueiro vai sempre ganhar. De vez em quando eu ganho, irmão, porque eu tenho, a estatura não ajuda, mas tenho boa impulsão e bom posicionamento, Wellington, glória a Deus. E já fiz até gol de cabeça, né? Então, toda bola cruzada eu cabeceava. E quando pensei que não, que olhei, cheguei um certo dia na casa da minha então namorada, a nega velha, né? Hoje, né, oficialmente a nega velha, mas era namorada. E o negão estava lá, irmãos, com os olhos abugalhados. Ele já tinha chegado do culto dele. E eu, atarefado com a função de fechar a igreja. Esperei todo mundo sair, fechei a igreja e fui para levar a minha namorada na casa dela. E todo feliz, achando que, né, homem de Deus, né, um jovem valoroso, jovem responsável. Cheguei na casa da nega, tomei-lhe um enquadro do negão, irmão. Só Jesus na causa. Que isso é hora de chegar com a minha filha. Eu estava vindo do baile, eu não estava vindo da bagunça, do pagode, do bar. Eu estava vindo da casa do Senhor. E tomei-lhe um enquadro do negão. E ele falou: olha, a minha filha tem hora para chegar em casa. E eu não ia. Eu pensei em falar para ele, né, irmão? Pensei em falar: rapaz, eu tenho responsabilidade na casa do Senhor. Mas olhei para o tamanho do negão, falei: amém, varão. Desculpa aí, né? Próxima vez eu trago ela mais cedo, né? E fiquei vivo ali para a glória de Deus, né? Deu tudo certo. Mas eu percebi que eu tinha acumulado muitas funções. E que aquilo, de certa forma, para mim, Aldenor, tinha se tornado pesado. Pesado. Sabe quando você sente que está além das tuas forças, das tuas possibilidades? E aquilo tinha se tornado pesado para mim, e eu entrei em um conflito pensando: Senhor, o que fazer? Se omitir da responsabilidade da obra e das necessidades da obra, ou morrer fadigado, ou até mesmo sufocado pelas funções que por amor à obra nós acabamos pegando, né, por zelo, por amor, por entender que podemos fazer para a glória de Deus. E eu entendi no Senhor, irmãos, que a obra de Deus, ela é boa e ela não é pesada, ela é agradável. Que o jugo do Senhor
ele não é pesado, ele é leve, aleluia. E se por algum motivo eu me sinto fadigado, é porque não estou acessando na fonte certa a força que eu preciso para cumprir o propósito de Deus na minha vida, aleluia. Quando eu tenho responsabilidade, quando Deus me incumbiu de um chamado, e eu deixo de ir na fonte, eu deixo de depender de Deus, e eu deixo de dobrar os meus joelhos, eu deixo de ter vida de oração, começo a me fadigar e a sentir o peso, o fardo, e alguém me encontra, ao invés de encontrar um obreiro sorridente, feliz, com a alegria da salvação, aleluia, resplandecendo no seu semblante, encontra alguém cabisbaixo, que parece que está fazendo por força, parece que está fazendo com raiva, aleluia, parece que está fazendo por obrigação, e Deus não está procurando aqueles que trabalham ou que o servem por obrigação, como Marta se sentiu fadigada, foi ela que escolheu servir. Então, se eu escolhi servir, eu devo entender que isto é bom e é suave, é agradável, ainda que nós nos sentimos muitas vezes, aleluia, limitados, insuficientes, mas o Deus que nos chamou é fiel e poderoso para pegar aqueles que não são, para confundir os que são. Ele é poderoso para capacitar a tua vida, aleluia. O salmista diz que é bom e é suave, irmãos. Aleluia. E ele conclui a frase dizendo que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Esta mensagem, né? Eu apliquei em uma quarta-feira aqui, em algumas quarta-feiras, aplicando esse salmo no culto da palavra, quando tínhamos o culto da palavra. E se tornou uma mensagem, né, com o tema sendo o canal de Deus para abençoar. O salmista diz que é bom e é suave, é agradável. Analise a sua própria vida nesta noite e perceba se o que você tem feito, né? E esta mensagem está indo na linha da mensagem que ouvimos nesta manhã na nossa sede. Analise se o que você tem feito tem sido prazeroso, suave, ou se tem se tornado um fardo pesado que você, aleluia, está batendo no peito e dizendo assim, eu tenho que fazer porque não tem outro. Eu tenho que fazer porque senão a obra vai perecer. Quem sou eu para que Deus permita que a sua obra pereça pelo meu pouco trabalho, irmãos, aleluia. Elias, uma certa feita, de certa forma até soberbo, declarou, né? Somente eu restei como profeta, até lhe ouvir da boca daquele que contempla onde nós não contemplamos, o Wellington. Você está vendo um pregador com microfone? Deus pode levantar 50 que estão sem o microfone nas mãos, que estão aí me olhando, porque Ele não depende de homem algum, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elias disse, somente eu sobrei, e Deus disse, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Todas as vezes que achamos que só nós oramos, que só nós operamos, que só nós tocamos, que só nós cantamos, que só nós pregamos, Deus está dizendo, a minha obra não depende de homem algum, eu levanto e aí colho aonde eu quero, porque eu sou o Senhor da obra, aleluia. Então é bom e é suave que nós possamos viver em união, e viver em união é complexo, irmãos, não é fácil. Viver em união é o grande desafio da igreja. É um grande desafio estarmos unidos no mesmo propósito, e a igreja só vence se for assim. A igreja de Atos dos Apóstolos era unânime, perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações, eles tinham comunhão. A igreja só vence quando está unida no mesmo propósito, e isso é complexo, não é fácil.
Não é fácil. Eu não sei qual é a tua personalidade, você não sabe qual é a minha. Eu não sei, aleluia, como foi a maneira que você foi criado na tua casa, os teus ensinamentos paternos, aleluia. Eu não sei qual foi a escola, qual o viés da tua educação, eu não sei. E mesmo assim Deus nos reuniu neste lugar para estarmos debaixo de uma mesma visão, de um mesmo propósito, aleluia, de uma mesma direção. Nós temos um desafio, é fazer deste lugar um lugar bom, suave, agradável, e vivermos unidos para o propósito celestial, aleluia. Então, eu posso olhar para o lado e não encontrar no meu irmão um rival. E o Filipão tá pregando a beça aí, rapaz, vou dar menos oportunidade para ele, senão daqui a pouco, né? Um dia alguém falou para um amigo perto de mim, falou para ele assim, né? O pastor dele falou para ele assim, ó: cresça, mas não cresça mais do que eu. Aí eu olhei assim, falou: ó, cresça, mas não cresça mais do que eu. E eu percebi, alguém vaidoso, que tem medo, que na congregação a pessoa vaidosa vai olhar para quem Deus está levantando para cantar e vai dizer assim: opa, tomara que não tenha oportunidade, tomara que não chamem para cantar, tomara que essa pessoa, sabe por quê? Porque senão vai ofuscar o meu brilho. Mas nós entendemos em um tempo aonde os cultos têm sido feitos para agradar o homem, aonde muitas vezes a liturgia gira em torno do homem, aonde as pregações é para inflar o ego do homem. Nós entendemos que aquele que brilha na igreja ainda é a estrela de Davi, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Oh glória, que todos nós possamos ser ofuscados, nosso talento, aleluia, os nossos dons possam ser ofuscados pelo brilho da glória do Espírito Santo, para que todos percebam e considerem que a mão do Senhor é quem tem feito todas as coisas na nossa vida. Não importa quem é o vaso, não importa se é o irmão Edinho, não importa se é o Kaique, não importa se é o Elias, o que importa é que no final do testemunho todos ouvirão da boca de quem recebeu: Deus é bom e operou os seus sinais. É Ele e não nós, é o seu poder e não a nossa qualidade, aleluia. O salmista diz que é como óleo precioso, irmãos, que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e continua descendo até a orla das suas vestes. Olha como ele inicia o salmo declarando que é bom e é suave viver em união. E olha como o salmista não tem pretensão de deter a glória, porque ele poderia dizer: como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, e ali o óleo parasse, mas ele declara que o óleo percorre a sua barba e continua descendo até a totalidade do corpo. Sabe o que o salmista está declarando? Tem unção de Deus suficiente para encher o pastor, para encher os obreiros do altar, para encher os obreiros da igreja, para encher o mais novo membro que voltou para Jesus no domingo passado. A unção de Deus para toda a casa. A promessa é que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Não tem promessa para os teólogos apenas, para os graduados apenas, não tem promessa para os antigos de igreja apenas. Tem unção para a tua vida, porque você é importante na obra de Deus, aleluia. Jesus tem unção e autoridade para derramar sobre você, meu irmão, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia.
Oh, maravilha de Deus, aleluia, que Deus nos encha a totalidade até transbordarmos, para aí sim sermos instrumentos para transbordar ou respingar sobre aqueles que estão ao nosso entorno, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. O salmista conclui dizendo que é como o orvalho do Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu olho para esta parte do texto e percebo uma riqueza muito grande, irmãos. Percebo uma riqueza muito grande, porque quando olhamos para a geografia aonde está o Monte Hermon, nós percebemos um lugar atípico ou uma visão atípica. O Monte Hermon está num lugar muito árido, e é comum você contemplar o seu entorno, aquela visão de sequidão, que não é agradável a ninguém. Haja visto que um dia estava Abraão e o seu sobrinho Ló, e diante ali da iminência de tomar uma decisão, Abraão disse para Ló: Ló, faz a tua escolha, escolhe, se você for para lá, eu vou para cá. E Ló olhou, né? Tinha duas visões naquele lugar. Um era as Campinas do Jordão, lugar verde, né? Um lugar com recursos, agradável e que tem uma simbologia de prosperidade. A outra visão era este lugar árido, pedregoso, que simboliza dificuldade, deserto, luta, dificuldade de crescimento. E o que Ló, que teve a primazia da escolha, ele tomou como decisão? O que os irmãos dizem? Ele foi para a terra seca ou ele foi para as Campinas do Jordão? É óbvio que ele escolheu aquilo que era bom, a sua visão natural, aquilo que tinha uma maior segurança para ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é o lugar do Hermon. Você olha e o lugar difícil, um lugar seco, lugar que não tem, de certa forma, né, um significado de prosperidade, de crescimento, de bonança. É um lugar seco. Mas quando você leva os olhos a uma determinada altura, você percebe que aquele monte cercado por um lugar seco, ele tem algo no seu topo, né? No alto deste monte, tem algo que é incomum em um lugar deserto. O que, pastor? A neve, que vai se acumulando ao longo dos meses do ano, aleluia. O irmão que está ali, ao longo de muitos meses do ano, ele vai acumulando por causa da sua altitude e da friagem que ali está, acumula-se uma quantidade de neve muito densa sobre o Hermon, e o Hermon que está ali há muitos meses do ano, carregando aquele peso, passando por aquele fardo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não são os montes de Sião quem carrega o peso, porque são montes menores. Quem carrega é o Hermon, aleluia. Não são os montes ao seu entorno que passam por este processo de carregar o fardo. Quem carrega é o monte Hermon, e durante muitos meses o Hermon está carregando um peso, aleluia, um fardo, uma responsabilidade, aleluia. Mas perceba comigo, irmãos, que vivemos um tempo, e circulou aí, certamente os irmãos viram nas redes sociais, uma igreja que decidiu, né, todo mundo fazer uma tatuagem no pulso. Não estou entrando no mérito, tá, irmãos, do uso e costume, não é a minha intenção aqui nesta fala, mas eles decidiram tatuar um texto que fala de evangelizar, de sair pelo mundo, de pregar o evangelho.
E quando indagado ali pelo entrevistador, disse, não, isso aqui é para que a gente, todas as vezes que olhe para o nosso pulso, a gente se lembre da nossa missão, né? Nós vivemos essa geração, nós vivemos no meio de um povo que precisa ser lembrado por uma tatuagem daquilo que Jesus declarou e está revelado na sua palavra, aleluia. Mas eu deixo a minha Bíblia mofando na minha casa, empoeirando, venho para a igreja como se tivesse vindo para um show, e quando eu olho para o meu pulso, então eu lembro, Jesus morreu por mim, e eu tenho que pregar o evangelho. Oh, meu querido, é um povo que tem o pulso marcado, mas o coração não tem marca alguma. É um povo que tem tatuagem para lembrar que é servo de Deus, mas o seu coração nunca foi marcado pelo peso do gelo do irmão, pelo peso da responsabilidade que carregamos de levantar a bandeira do evangelho e declarar que Jesus está voltando, aleluia. Oh, aleluia, que possamos voltar ao primeiro amor, e ao invés de marcar o nosso corpo como emblema da nossa missão, alguém possa ver os nossos joelhos marcados por uma vida de oração. Jesus fará a sua obra pelos joelhos que se dobram e não pelas marcas do nosso corpo, aleluia. Orei a Sheu e o mandar e a calamando rebiadagai. Ori caminhando cheia, cariojera bababa calabara calabaraia. Oh, aleluia! Alguém está olhando para o irmão. A geografia é distinta, ele é diferente dos demais montes, aleluia. É diferente, o crente ele é diferente. O crente não se move por aquilo que ele vê, mas o justo viverá pela fé. E nós cremos que o Senhor, aleluia, já nos incumbiu da nossa missão, já nos ortogou e nos deu autoridade para fazer a obra. Nós seremos meninos se precisarmos que alguém nos lembre, nos marque, escreva na nossa mão que somos servos do Senhor, aleluia. O irmão carrega o peso, e os montes que estão ao seu entorno podem olhar e dizer, e não compreender o peso da responsabilidade que o irmão carrega. E isso certamente é conflituoso no coração de quem foi chamado por Deus. Porque ele vai olhar o seu entorno e parece que ninguém quer carregar o peso do irmão, do gelo do irmão. Muitas vezes você pode sentir no seu coração, por que eu tenho que carregar esse peso, esta responsabilidade? Por que quando alguém falta, parece que ninguém está vendo, eu que tenho que mandar mensagem, eu que tenho que ligar? Talvez você se sinta assim. Talvez você diga, por que eu tenho que orar? Eu olho e não vejo ninguém orando, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que chegar cedo? Por que eu tenho que ter responsabilidade? Talvez você esteja olhando para os montes ao teu entorno e todos parecem estar confortáveis. O Monte Hermon, ele está carregando um peso ao longo de muitos meses do ano, irmãos, sendo atípico, porque aquilo que é comum hoje é uma vida espiritual relaxada. O que é comum hoje são pessoas que estão procurando ferramentas, instrumentos humanos que dê resultado e se esquecem da palavra, se esquecem de vida com Deus, se esquecem de ter comunhão com o Senhor, só se lembram que é crente quando está dando a hora do culto, aleluia. Mas Deus está nos chamando para, assim como o irmão, tomarmos a responsabilidade e nos posicionarmos e permitir com que Deus crie em nós lastro, crie em nós este gelo que pesa
natureza, aleluia, que nos faz ser diferente, mas que no tempo de Deus servirá como, aleluia, vida para aqueles que estão ao nosso entorno. O monte acumula este gelo, e alguém pode dizer, para que o monte precisa desse gelo? Na verdade, para o monte não precisa de nada. Para ele não tem serventia alguma. E aí você entende por que você passa muitos processos, muitas perdas, muitas dores. É Deus dizendo: eu não te chamei para marcar o teu pulso, eu estou marcando a tua vida, aleluia. Eu não estou marcando o teu pulso, eu estou marcando o teu coração, e jamais te perderei de vista. É Deus dizendo: eu não estou marcando o teu pulso, eu estou te dando uma identidade. Outro salmista declara: malvados araram sobre as minhas costas, a aflição vem, o dia mau vem, a luta vem sobre nós, mas fiel é aquele que tem nos dado a missão para nos fazer suportar o peso do gelo que acumulamos ao longo da nossa caminhada cristã, aleluia. Com o passar das estações, aquele gelo que o irmão acumulou, peso, você consegue entender isso? Você consegue entender que os processos que você está vivendo, ou que você já viveu, nunca foram para te envergonhar ou para te fazer parar? Na verdade, Deus estava te amadurecendo, aleluia. Deus estava te levando para um nível mais profundo de intimidade, aonde você sente no coração, aleluia, ainda que as minhas forças, aleluia, estejam se findando, eu tenho um Redentor que se levanta ao meu favor em tempo oportuno, e não me deixará envergonhado, não me deixará parar, não me deixará perecer, aleluia. Suporte as aflições, suporte as críticas, suporte as adversidades, suporte as pressões da vida, a cobrança, aleluia, suporte, porque você gerará vida para a glória do nome de Jesus. Suporte, aleluia, porque alguém que está ao teu entorno, na virada da estação, vai beber da água do degelo, alguém vai se alimentar do peso dos teus testemunhos, alguém vai ganhar vida, vai receber vida das marcas que você sofreu na tua caminhada, aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando passa a estação, aquele gelo começa a derreter, irmãos, aleluia. E se você for estudar as nascentes do Rio Jordão, você vai ver que ele nasce no pé do Monte Hermon. O que seria o Rio Jordão, do qual Jesus foi batizado? Na verdade, aleluia, é o degelo do Hermon, que alguém olha e diz assim: não tem serventia nenhuma. Alguém olha para cima: para que isso? Alguém pode não entender o fruto do teu trabalho, mas tem alguém que está recebendo vida, tem alguém que está sendo fortificado, tem alguém que está sendo fortalecido, porque você está posicionado, aleluia, nos pés do Monte Hermon. O degelo vai se expandindo e nasce o Rio Jordão, que corta toda aquela região que deveria ser uma região de morte, mas está dentro do contexto, aleluia, de uma região de vida por causa de um rio, aleluia. Quem olha para o rio pode dizer: opa, maravilha, tem aqui água para beber. E talvez não olhem para o Hermon e diga: alguém está suportando o peso para que nós possamos beber desta água. Querido, alguém tem que apontar para Deus e não para mim, para você. Quem bebe da água não precisa citar o nosso nome, não precisa, aleluia, nos chamar para churrasco. Quem bebe da água não precisa fazer festa e nos convidar, porque importa que o Senhor cresça, aleluia.
A Bíblia diz que por onde passa o Jordão, o Senhor ordena a vida, aleluia. E não somente a vida, como uma bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o irmão, ele não acumula para si, ele permite que as suas experiências sirvam de nutriente para que outras pessoas possam caminhar na presença do Senhor. O irmão poderia reter, não, quem carregou o peso fui eu, o gelo é meu, deixa aqui. Mas o irmão entende que ele é um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Você entende que Deus te plantou aqui como uma árvore que gera fruto, não para ela mesma, mas para que os outros possam se alimentar. Você entende que o talento que Deus te deu não é para você aparecer, ganhar dinheiro, não é para que você seja vaidoso, mas é para que a igreja seja edificada, aleluia, para que a igreja receba através da frutificação do teu trabalho, oh glória a Deus. A Bíblia diz que o Jordão, ele vai desaguar no Mar Morto, irmãos, e aqui nós encerramos. Perceba, alguém carrega o peso, permite com que aquele peso de experiência possa ser derramado sobre outras pessoas. Aí eu me lembro de Abraão andando com Ló. Abraão era enriquecido pelo relacionamento com Deus, e alguém está olhando e fala, quem é esse menino aí? Daqui a pouco o menino tinha tanta coisa quanto o seu tio Abraão. Alguém podia dizer assim, Abraão podia ter um dobro, mas Abraão é aquele irmão que permite com que as bênçãos que caem sobre a sua cabeça respinguem sobre aqueles que estão ao seu entorno. É triste quando nós vivemos ao lado de pessoas que para crescer e aparecer precisam diminuir as demais, precisam falar mal das demais. Oh irmãos, isto se chama falta de caráter. Eu não preciso falar mal do meu irmão, aleluia. Eu não preciso diminuir o ministério de ninguém. O Deus que tem para ele, tem para mim, glória a Deus. O Deus que usa ele também te usa, aleluia. Por onde passa as águas do Jordão, é chamado águas do Jordão, mas poderia ser chamado águas do Hermon. Mas a gente só lembra que as águas são do Jordão, mas ele deságua no Mar Morto. E o Mar Morto é o lugar, né, considerado o lugar mais baixo da terra. Não tem para onde desaguar. E você já percebeu que ele é justamente chamado de Mar Morto porque ali não tem vida. Agora faça esta análise para a gente encerrar aqui a mensagem. O irmão, ele acumula o peso, mas ele não retém, ele libera aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E aonde ele libera, gera vida, aleluia, gera crescimento, glória a Deus, gera bênçãos. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, diz o texto bíblico. Mas quando chega no irmão, o irmão retém. E quando o irmão retém, ali gera morte. Ô irmão, tem muitas pessoas que estão do nosso lado morrendo, porque nós estamos como egoístas, retendo aquilo que Deus colocou na nossa vida, nas nossas mãos. O talento que Deus te deu e você enterrou, porque achou que era pouco, achou que era insuficiente, enquanto Deus está mandando granjearmos para a glória do nome do Senhor. Eu te pergunto nesta noite, você quer ser como o irmão? Não é uma vida fácil, mas você vai gerar vida. Você vai ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Vamos ficar de pé. Ou você quer ser como o Mar Morto que recebe, mas que nunca libera, que nunca, aleluia, permite ser um instrumento, que está satisfeito, aleluia, com uma vida espiritual estática, parada, aleluia. Ou você quer ser o irmão, ou você quer ser o Mar Morto, que não gera vida alguma, porque retém aquilo que é do Senhor. Eu quero orar com você nesta noite, irmãos. Eu me esforcei para pregar com toda dificuldade, pode ser que até passe a noite até sentindo dor, mas eu entendo que carregamos um peso
para que alguém tenha vida no Senhor. E eu quero declarar nesta noite, você quer ter os pulsos marcados para se lembrar? Pode ser bonito, pode estar na moda, pode ser empolgante, vamos fazer, é novo. Ou você quer ter os joelhos marcados? Ninguém vê. Alguém está vendo as marcas do meu joelho? Mas diante do Senhor, aleluia, tem galardão para as nossas obras. E a Bíblia diz que quem recebeu aqui na terra, irmãos, o seu galardão recebeu. Mas quem serve ao Pai em oculto, quem faz em oculto e não recebeu aqui na terra, tem galardão para a tua vida, aleluia. Alguém pode não valorizar, aleluia, o peso do gelo que você carrega. Alguém pode não valorizar as águas, como Naamã olhou para as águas do Jordão e disse assim: essa água barrenta. Alguém pode dizer: e essa pregaçãozinha velha, essa musiquinha velha mal cantada, né? Esse serviço, essa igreja não ficou tão limpa. Alguém pode não valorizar o teu trabalho, mas lembre-se, alguém está recebendo vida, porque você permitiu ser um canal, um instrumento de Deus para abençoar, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oh Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Ramanda céu, aqui alaiana cabaioca mababaracalamarraio. Oh, aleluia, não tenho hábito, irmãos, de fazer isso. Eu posso dizer isso. Tem pregador que fica dizendo que não tem o hábito e fica toda hora mandando você falar, né? Tem pregador que diz que não tem o hábito e toda hora fica mandando tu fazer alguma coisa. A igreja sabe, não faço isso. Mas nesta noite, eu quero te convidar a ser um irmão na vida do teu irmão. Saia do seu lugar e procure alguém que você possa ser o irmão, para que as tuas feridas possam extrair ou exalar bálsamo sobre as feridas dele, aleluia. Para que as tuas dores, os teus processos sirvam de remédio para as feridas do teu irmão, para que a tua pouca força possa servir, aleluia, para que o teu irmão não pare. Eu te convido, saia do seu lugar, aleluia, e dê a mão ou abrace ou coloque a mão sobre a cabeça de alguém, para que Deus venha, aleluia, fazer esta água derramar sobre a vida de alguém, para gerar vida, bênção, em nome de Jesus, aleluia. Oi, arraiachei, oi, amamandaraiachei, calabaragaio. Ó Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra foi ministrada, Deus, aleluia. E quem somos nós para fazer além daquilo que o Senhor quer? Jesus, aqui estamos, Senhor, como irmão, nos posicionamos como irmão, Senhor. Ah, Deus querido, alguém pode não valorizar e olhar, Senhor, e não perceber que este fruto gerou um custo, que gerou marcas, Senhor, que atravessamos estações, meu Pai. Mas estas marcas, essas feridas, essas dores nos deram, Senhor, essas perdas nos deram um testemunho de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra, aleluia, Senhor, nenhuma outra intempérie ou situação nos poderá separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Ó Senhor, permita que na tua casa nós possamos ser um canal de bênção, Senhor. Permita que alguém possa, Senhor, ser alimentado dos nossos testemunhos. Permita que as nossas experiências sirvam, ó Deus, de base para que alguém possa pisar firme e se afirmar nos teus caminhos, Senhor.
Permita, Deus, que as nossas mãos sejam instrumentos para curar alguém. Permita que a nossa voz, Senhor, seja, meu Pai, a liberdade para quem está cativo, Senhor. Permita, Senhor, com que os nossos joelhos sejam como as águas do Hermon, que percorre toda aquela localidade gerando vida. Permita, Senhor, aleluia. Permita, Senhor, que nós possamos abraçar e amar aqueles a quem o mundo rejeitou, Senhor. Permita que nós possamos ser, Senhor, aleluia, um ombro para quem está precisando de consolo. Permita, Senhor, que nós possamos ser a mão que vai levantar quem caiu, aleluia. Oh, Espírito Santo, oh, Jesus, não permita nos tornar uma igreja, Senhor, vaidosa, uma igreja que retém, uma igreja que cada um, Senhor, quer o seu próprio fruto, uma igreja dividida, mas que nós possamos declarar que é bom e é suave viver em união, Senhor. Une os jovens, une as mulheres, une os varões, une o corpo de obreiros, músicos, cada departamento, Senhor. Une-nos por um propósito, Deus, para abençoarmos outras vidas, ó Pai. Ó Senhor, que possamos amar o crescimento e as conquistas dos nossos irmãos. Deus, amadurece esta igreja a cada dia, Senhor. Ó Deus, para que o peso que nós estamos carregando, Senhor, não seja carregado pela força do braço humano, mas que seja capacitado por Ti. Cada um que aqui está, Senhor, que entende a sua função no reino, Deus, que está disposto a deixar, ó Deus querido, que vá, ó Deus, que derrame sobre o outro aquilo que o Senhor entregou na mão dele, Jesus. Ó Espírito Santo, enche o teu povo, Jesus, faz-nos transbordar. Ó Jesus, ah, Senhor, sustenta aquele que está fraco, que está abatido, que está desanimado. Jesus, usa alguém nesta noite, usa alguém na usa alguém nesta noite, Senhor, para segurá-lo pela mão. Usa alguém nesta noite, Senhor, para não permitir que ele pare, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode levantar as tuas mãos nesta noite e aplaudir ao Senhor que nos dá força, aleluia, para suportarmos as nossas responsabilidades. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória e a Deus seja o louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Você pode tomar o teu assento, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, há entre nós alguém que quer voltar para o caminho do Senhor, entregar a sua vida a Jesus? Há alguém entre nós que, ao invés de deixar os sentimentos ruins ir, estão retendo ou já foram chamados por Deus, mas decidiram ser como o mar morto, reteu, e por isso morreu espiritualmente. Deus não te chamou para ficar isolado, você tem que deixar fluir
Por isso que muitas pessoas morrem na presença de Deus, porque retêm, se isolam, não tem comunhão, não conseguem. E eu quero perguntar nesta noite, alguém que quer voltar para o caminho do Senhor, alguém que quer vir aqui à frente, entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Alguém? Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Rabiando rebaia sei, arugia. Camanubi raia cheio, queimada bagaça. Oh, aleluia. Oriamachuri e caiamando que cabia na calamaségia. Oh Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Oh Ramababa, sorreiamanda caia cheia, cabadagasse. Ariode caliamando que biababanda cheia, coriabababa nada bagaça. Espírito Santo, oriei maia, oh te caiabababa sépia. Ariabachoriei, anamamobabadaço, regue, anaragabaio. Ah, Senhor, Tu que conheces, Senhor, ah, Jesus, Tu que sabes, ó Pai. Oh, Jesus, Tu que sabes, Senhor, conheces o nome, conheces o endereço, aleluia. Conhece, Senhor, o porquê o chamaste, Deus. O porquê o amaste, Senhor. Ah, Jesus. Senhor, estende a tua mão novamente, como estendeste para Pedro quando estava naufragando ou submergindo aquelas águas, Senhor, para que ele possa novamente respirar aquilo que o Senhor tem prometido para ele, Pai. Que toda corrente de desistência, que toda autoanálise de desistência, de fracasso, que tudo aquilo que o cerca e tem servido de muleta para que ele dependa, ó Deus, daquilo e não do Senhor, possa ser removido nesta noite, Pai, e ele possa voltar para casa com uma fome, uma sede do Senhor, que ele possa voltar para casa com uma dependência que só será preenchido com o joelho no chão, com a minéria, a túria, carabanachegue, andarasséguia. Deus, preenche cada espaço, Senhor, no seu coração, torna-se suficiente na vida dele, Jesus. Que os seus olhos saiam, ó Deus, do seu entorno, estejam fixos no Senhor. Em nome de Jesus nós queremos liberar uma palavra, Senhor. Ó Deus, que nesta noite toda corrente que o prendia, todas as palavras que foram proferidas, Senhor, para a sua desistência, todo plano de Satanás agora seja nulo e fracassado em nome de Jesus, Senhor. Que ele receba força, que do gelo desses jovens que estão ao seu lado, que das experiências e da unção que está sobre a nossa vida, possa recair sobre ele, e que ele volte para casa com a certeza da sua salvação, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. E se ainda hoje o Senhor, ó Deus, tocar a trombeta, que nós possamos o encontrar nas nuvens, Senhor, para juntos entrarmos, Senhor, ó Deus, no teu banquete. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez. Oh, maravilha! Oh, glória!
Poderíamos ter feito bolo para esta festa. Não sabemos festejar como o céu, porque o céu festeja por um pecador que se arrepende. Arabarabagaio. Aleluia. Os irmãos às vezes não compreendem o coração do pai que estava esperando o seu filho voltar. Aleluia. Mas ele voltou e o nome do Senhor foi glorificado e foi-lhe restituído anel no dedo, sandália nos pés e vestes novas para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.